Informações do Cruzeiro. Nesta segunda-feira vai terminar a última data FIFA do ano. Cruzeiro dando sequência na preparação para o duelo diante da equipe do Juventude. Segue a venda de ingressos para o jogo de domingo diante da equipe do Corinthians. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com a informação sobre o jogo de basquete, hein? Hoje tem o Cruzeiro Basquete em campo, diante do Osasco, às 8 horas da noite, no ginásio Dona Salomé. Tem a venda de ingressos rolando para quem quiser comparecer nesta segunda-feira. Cruzeiro Basquete aí enfrentando um grande time do Novo Basquete Brasil. E a novidade é que se você não for ao ginásio Dona Salomé, você vai assistir com imagens. É isso mesmo. Vamos transmitir com exclusividade aqui na Samuca TV pela primeira vez um jogo do Cruzeiro Basquete, hein? Cruzeiro Basquete contra Osasco às 7h45 da noite. A gente começa os trabalhos, espalhe aí para todo mundo, dê aquela moral, narração do nosso Léo Campos. Teremos o Josias Pereira de comentarista convidado aqui na Samuca TV. Então, transmissão do Novo Basquete Brasil, Cruzeiro e Osasco a partir das 7h45 da noite nesta segunda-feira. O Cruzeiro no futebol se preparando para o duelo diante da equipe do Juventude. O time do técnico Leonardo Jardim treina nesta segunda-feira, dando sequência aí na preparação. Tem hoje, amanhã e quarta, 3 dias para o Leonardo Jardim definir qual time joga diante da equipe do Juventude. Muitos desfalques, já falamos sobre isso. Agora, o Leonardo Jardim, claro que se dependesse dele, ele contaria com um reforço inusitado. Ontem trouxemos a informação de que o Matheus Henrique treinou com o grupo, treinou com bola, e mais alguns dias aí ele já vai poder voltar a ser relacionado. Para quinta, seria uma grande surpresa. Para o final de semana, uma possibilidade, ou para outra semana. Aí até bateria aquele período que a gente disse de 2 semanas mais para que ele voltasse a ser relacionado. Só que vem se recuperando muito bem, dando ótima resposta na recuperação. E aí vamos aguardar o Matheus Henrique, que teve naquele jogo com o Sport a fratura na costela e desde então vem se recuperando. Hoje o técnico Carlo Ancelotti vai definir se Fabrício Bruno começa ou não o amistoso desta terça-feira diante da Tunísia. E por que isso interfere na vida do Cruzeiro é que o Fabrício Bruno vai retornar depois do jogo, de carona aí no avião da Leila Pereira com o Vitor Roque e com o Paulo Henrique do Vasco. A Leila tá dando carona aí para todo mundo que fez contato. O Pedro Lourenço fez contato com a presidente do Palmeiras. E o Fabrício Bruno então volta depois do jogo e na quarta-feira vai se encontrar com a delegação em Caxias do Sul. E aí fica essa dúvida aí se ele joga o amistoso ou se ele vem descansado para este compromisso diante da equipe do Juventude. Para a gente fechar, Myron César será anunciado hoje como novo técnico do Sub-20 do Cruzeiro. Ele já se despediu do América, o América já se despediu do treinador. O Myron César foi aí selecionado em um processo que foi conduzido pelo Joaquim Pinto. Vinha se destacando no Sub-20 do América e agora será o novo técnico do Sub-20 do Cruzeiro. Substitui Luciano Dias, demitido na semana passada. Ô Rubens Júnior, Cruzeiro na contagem regressiva vai jogar no feriadão. Não é jogo fácil, não tem vida fácil no Campeonato Brasileiro. Como é que tá a preparação do Cruzeiro pro compromisso de quinta-feira contra o Juventude? Um abraço, boa tarde, Rubinho. Boa tarde pra você, Thiago. Alô, meus amigos, minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 12h com 31 minutos. O Cruzeiro que teve o sábado de folga, mas ontem já começou o técnico Leonardo Jardim a colocar em prática o que ele pensa de time para o duelo. Você disse bem, Thiago, feriado, quinta-feira, um horário
diferente, né, para o meio de semana, às 4 da tarde em Caxias. E o torcedor do Cruzeiro, que também já pensando no próximo duelo dentro de casa, que vai ser no domingo, um horário cruel para o torcedor, 8h30 da noite contra o Corinthians. O clube soltou a sua primeira parcial nesta manhã. Já temos quase 20 mil torcedores garantidos para o duelo contra o Corinthians. Com certeza casa cheia para manter a boa média que o Cruzeiro já vem tendo em toda a temporada. E vai ser um dos últimos jogos do clube pelo Campeonato Brasileiro dentro de casa. Lembrando, restando 5 jogos na competição. Depois o Corinthians tem o Ceará no Castelão no sábado do dia 29. Na quarta-feira, no dia 3 de dezembro, tem o Botafogo. Aí sim, o último jogo em casa no Brasileiro. E fecha sua participação na competição, jogo contra o Peixe na Vila. E, evidentemente, a ansiedade vai tomando conta com o Corinthians da temporada passada, logo depois, né, que o Pedro Lourenço assumiu a SAF, e também teve o convite ao Alexandre Matos, no próximo domingo, e o Paulo Pelaipe, que na prática, para a gente passar para o torcedor, faz esse trabalho na Toca da Raposa, no dia a dia, o elo entre os atletas, o elo entre a diretoria, o cara já boleirão, o cara da bola, o cara que tem experiência, tem a linguagem, sobre muitos desfalques que tem para o jogo, técnico Leonardo Jardim, lembrando, não vai poder contar com o Matheus Pereira, para a vaga dele, confiança do próprio Pedro Lourenço. Pra gente traçar também para o torcedor como é feito nesse departamento do Cruzeiro, que tem o vice-presidente Pedro Júnior à frente do clube no dia a dia, relatando e passando tudo ao Pedro Lourenço. Tem, depois da saída do Alexandre Matos, no dia a dia, o Leonardo Jardim trabalhando lá do scout Joaquim Pinto no dia a dia em termos de contratação, da função, né, tinha uma figura super importante Pereira, ele acaba sendo também alguma alternativa para a vaga do Lucas Silva e também para a posição também Pedro Júnior, a quem ele deve a responsabilidade, né, da satisfação, já vamos falar da o convite que acabou recebendo, mas que só vai dar resposta ao final da temporada, caso ele possa escolher ir para o Grêmio no próximo ano. Essa resposta só será dada apenas com o término, né, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, mas o Paulo Pelaipe, por tudo que já construiu na carreira, o Cruzeiro tem sim uma confiança, mas assim como é a conduta do Pedro Lourenço com atleta, com diretor, acho que para estar tem que na dividir toca, em dois tem que querer pontos. estar na toca, JVC. O Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro não vai ser novidade nenhuma, porque o Flamengo é o time que mais rodadas liderou o Campeonato Brasileiro. Tem um elenco muito forte, tem um time muito forte. Do planejamento do clube aí para a temporada seguinte. Nessa reta final. A gente fala muito dessas figuras, convenhamos, o Flamengo liderou a maior parte do Campeonato Brasileiro. Não será uma grande surpresa para ninguém um eventual título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Sobre o Cruzeiro, Thiago, um foco que ficou muito em cima também do próprio Leonardo Jardim, né, que atingiu um perfil está fazendo uma campanha muito digna, uma campanha de ponta, uma campanha à altura do que foi o investimento do Cruzeiro para essa temporada. Eu acho muito injusto não se valorizar um ano do Cruzeiro em que o Cruzeiro volta para a Copa Libertadores se não ganhar o título. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito todo dia. Torcedor de futebol do Brasil tem que parar de achar que o time dele vai ganhar tudo a toda hora, o tempo todo. Eu até não acho que tem sido esse o sentimento do torcedor do Cruzeiro. Acho que o torcedor do Cruzeiro tem reconhecido o belo trabalho do time e isso se enxerga na arquibancada com a belíssima média de público que o Cruzeiro tem nesse Campeonato Brasileiro. Quando eu falo desse sentimento do torcedor, estou falando de uma maneira generalizada do futebol brasileiro. Quando você vê aí Flamengo sendo cobrado, Palmeiras sendo cobrado, Atlético sendo cobrado, de uma maneira geral, o torcedor do Brasil tem perdido o racional em relação à realidade do futebol, que só um ou dois times vão ganhar títulos importantes na temporada. Então esse é um ponto. O Cruzeiro faz um belo ano, o torcedor do Cruzeiro tem reconhecido isso e acho que o papel do Cruzeiro no Brasileiro está muito bem cumprido. Se ganhar o Campeonato Brasileiro, que maravilha. Se não ganhar, não tem nada demais, o Cruzeiro cumpriu o seu papel voltando à Copa Libertadores do
ano que vem. E o segundo ponto, Thiago, a gente tem que ver até que ponto será um eventual comodismo ou um eventual foco. Acho que o que o Cruzeiro pode viver daqui para frente em relação à Copa do Brasil é um foco. O Cruzeiro está aí a 3 jogos de um título importantíssimo. 2 numa semifinal contra o Corinthians e mais o melhor lugar para você comprar a decisão o seu aí do título eu tô dando esse recado aqui durante o mês de novembro. Fluminense, no caso até 4, dia 22 é a melhor oportunidade para você adquirir o seu seminovo. Pode ser muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Com condições imperdíveis. Garantida a vaga na Libertadores. Tá trabalhar para garantir a vaga direta pelo brasileiro e depois pensar mesmo nessa Copa do Brasil, que pode ser um título muito importante para o Cruzeiro, viu, Thiago? Valeu, João Vitor Xavier, meio-dia, 38 minutos. O Rubens Júnior tem uma última do Cruzeiro, que aliás a Itatiaia antecipou em primeira mão a troca do comando técnico do Sub-20, Rubinho. Pois é, Thiago, o Myron César, né, que muda de lado agora, deixa o América, fez um bom trabalho, teve destaque também, principalmente em 2023, né, quando chegou com o Coelho na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acabou perdendo para o Palmeiras, o Myron, muito trabalho difícil também, lembrando a reapresentação que aconteceu na quarta-feira, também a saída do Luciano Dias, ainda não deu para o técnico Leonardo Jardim colocar em prática, né, esboçar esse time que ele vai colocar em campo na próxima semana contra o Juventude, lembrando o jogo fora de casa, investindo na base, pensando no futuro para ter, e tem uma vaga que ainda segue indefinida, porque as outras a gente já começa a direção de futebol da América agora vai coordenando essa parte, não conta com Matheus Pereira, das categorias de base, o Adilson Batista, que também está no dia a dia naquela função mais de comandar a gestão do campo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, assim como os demais, fez muito pela base do América. Inclusive, a gente comentava aqui dentro do Rádio Esportes hoje, é um cara que vem ganhando uma minutagem maior nessa reta final de temporada, tem o seu futuro indefinido. O Cruzeiro, por mais que venha dando oportunidade, o Wallace é uma baita moeda de troca, pode entrar em alguma negociação, é o que a diretoria vem conduzindo, né, a situação do Wallace. Sobre as vagas, a gente fala sobre o Matheus Pereira, possivelmente Gabigol, para a vaga do Arroio, Sinesterra, e a vaga do Christian, que é esse cara polivalente, ainda uma indefinição. Lembrando, tem a volta do Lucas Silva, que cumpriu suspensão do jogo contra o Fluminense, não vai ser novidade nenhuma, porque o Flamengo é o time que mais rodadas liderou o Campeonato como vai ser a semana, lembrando que o Cruzeiro faz esse jogo contra o Juventude fora de casa, o próximo compromisso dentro do Mineirão vai ser no domingo do dia 23, jogo contra o Corinthians, e atenção, Nação Azul vem dando show nas arquibancadas, título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Espetacular, o Cruzeiro já iniciou a venda para esse duelo contra o Corinthians, lembrando, vai ser um domingo, horário cruel, né? Um domingo às 8h30 da noite, mas independentemente do horário, a torcida vem correspondendo nas arquibancadas, então já está liberado para você poder comprar o seu bilhete para estar diante do Cruzeiro para o duelo contra o Corinthians. A gente tem mais uma aqui para falar sobre o Cruzeiro, Cirilo. A gente lembrando, informava na programação da Itatiaia a respeito da reformulação, né, que vem fazendo no seu departamento de futebol também, nas categorias de base, com a chegada aí do Fred Cascado, que é o homem forte da base do Cruzeiro, que é mais aquela parte administrativa. Tem também o Adilson Batista, que é o cara do dia a dia, o cara do campo, né, a linguagem com o jogador, fazer duelo também com a diretoria, é o cara que relata, que dá exemplo, e o homem de confiança do Pedro Lourenço. E depois da chegada do Fred Cascado, a gente teve a saída do Luciano Dias, né, que é técnico da equipe Sub-20, e muito se falou sobre o Myron César, que é o cara que estava no América à frente do Sub-20. A informação que a Itatiaia tem com exclusividade é que o Myron não esteve presente hoje para comandar treinamentos no CT Lana Drummond. Tudo indica que deve assumir sim o Sub-20 do Cruzeiro. O Myron, que tem uma passagem vitoriosa também com a América, com bons feitos, por exemplo, em 2023, conseguiu o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior e tinha uma proposta para comandar o Sub-17 do Palmeiras, mas a coisa vai caminhando mesmo para assumir a gente tem que ver até que ponto será. Excelente, Rubens. Seguimos acompanhando essas reflexões também. Aliás, categoria de base, que o Cruzeiro pode viver daqui para frente. O Cruzeiro vem dando em relação à Copa do Brasil, é um foco. A categoria de base há 3 jogos de um título importantíssimo. 2 numa semifinal contra o Corinthians e mais
a decisão aí do título contra Vasco ou Fluminense, no caso 4, né, Thiago? Então, o foco pode ser muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Garantida a vaga na Libertadores, é trabalhar para garantir a vaga direta pelo Brasileiro e depois é pensar mesmo nessa Copa do Brasil, que pode ser um título muito importante para o Cruzeiro, viu, Thiago?